o Comando Estadual de Greve dos Docentes das 7 universidades estaduais esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná na segunda-feira. Informou nota. Nos 2 dias, membros do comando fizeram contatos com diversos deputados da oposição e da base aliada para tentar uma mesa de negociação com o governo do estado. Abre aspas, nas conversas, os deputados se comprometeram a tentar sensibilizar o governo para a abertura de mesa de negociação, mas as respostas foram todas negativas. Os representantes do Legislativo destacaram que o recado do governo foi que não discute com categorias em greve sobre nenhuma das pautas e que, neste momento, não há propostas para uma mesa de negociação. Parte dos deputados revelou ainda que, desde o princípio da tramitação de alteração nos planos de carreira, a prioridade do governo foi de encaminhar a reformulação da carreira dos agentes universitários, que apenas depois de aprovado trataria, o que não significa que aprovaria e nem em que termos a proposta do plano de carreira dos docentes. Numa primeira avaliação, o comando de greve concluiu que a alteração do plano de carreira não é uma proposta efetiva do governo e que não há interesse de fazer proposta a tramitar nesse momento. O movimento avalia ainda que a intransigência do governo em não negociar apenas confirma a necessidade de manutenção e ampliação do movimento de greve dos docentes, tá? Pessoal, todo ano tem... eu tô aqui em Maringá há algum tempo e greve da Universidade Estadual de Maringá e das universidades de maneira geral é que nem Natal, todo ano tem, né? Pelo menos do tempo que estou por aqui. Que nem safra. Que nem safra. E a gente vê isso de maneira reincidente. Por um lado, os trabalhadores reivindicam alguns direitos, do outro, o governo do estado, nesse momento, se mostra de uma maneira intransigente. Fato é que, normalmente, quem acaba prejudicado por esse tipo de situação acabam sendo os alunos, os discentes, né? Queria começar hoje com o Emerson Celestino para fazer uma avaliação. Será que não era o momento, a greve normalmente é o estado mais... é a última medida que se toma numa negociação, né? E a gente vê agora uma intransigência do governo do estado. Será que não era a hora de um ou outro começar a afrouxar um pouco esse cabo de guerra, ô Celestino? A universidade está em greve desde o dia 15 de maio, completou-se, portanto, 10 dias de greve já. Eu não vejo esse mesmo empenho dos professores, né, em termos de infraestrutura. As universidades do Paraná estão sucateadas e a UEM não é diferente. Você falou que todo ano eles não fizeram greve em 2020 nem em 2021. Porque receberam em dia, né, diferentemente da maioria da população, os funcionários públicos receberam em dia, porque teve o aporte financeiro, né, do governo federal, do governo estadual, dinheiro não faltou para eles, inclusive para pesquisas, né? Então, assim, eu acho que é o momento, o sindicato está no direito deles e os professores que, aliados ao sindicato, estão... Mas a gente vê que tem cursos aí que já estão com 2, 3 anos de atraso por causa das últimas greves, né, por causa da pandemia. Então, assim, sempre é o aluno o maior prejudicado e eu não vejo o empenho desses professores em termos de infraestrutura, de melhoria, né, na qualidade, do conforto dos alunos da UEM, por exemplo. Então, assim, eles estão no direito deles. A gente já viu essa novela antes, não será a primeira vez, e aí vai ter ouvinte aí que vai entrar no chat, vai falar de defasagem, de um monte de coisa, mas para os pobres mortais, essa defasagem é muito maior. Kim Rafael, quando a gente fala que todo ano tem a greve, pode se encarar também da forma que o governo do estado se coloca de maneira, às vezes, irredutível, intransigente dentro de uma mesa de negociação. Isso acaba obrigando, talvez, os professores a entrarem em greve para tentar buscar o que eles julgam justo, né? Qual que é a sua avaliação nessa matéria a respeito do governo do estado e suas medidas? Olha, eu vou pegar aqui, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprovou, dia 16 de maio, um reajuste de 8% para os servidores da Casa e de 12,13% para os funcionários do TJ Paraná e também do Tribunal de Contas do Ministério Público. Aí eu vou um pouquinho mais para trás. O ano passado foi aprovado 37% de aumento dos próprios salários dos deputados estaduais do Paraná. Aí quando nós estamos falando aqui de professores, que a proposta miseravelmente
é de 5,79%, é um absurdo, né? Os professores sempre são deixados de lado. Sempre são preteridos, indiferente de posição política aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de salários que, às vezes, não chega a 3, 4 mil reais, dependendo do salário. Óbvio que existem alguns salários, mas é plano de carreira, meu querido. Vai reclamar? Tem que pegar a lei do plano de carreira e alterar e modificar. Aqueles que ganham 20, 30 mil reais, que não é a maioria. É alguns realmente que acabam ganhando, que tem as gratificações, enfim, um monte de situação lá. E nesse caso, de titulação, progressão por titulação, promoção por merecimento, antiguidade. Tem muitas propostas dentro da Lei 13.666, se eu não me engano, 2002. Se eu não me engano, me falha a memória. Também tem, por exemplo, os agentes penitenciários, que hoje são policial penal. Quantas ações já foram ingressadas, que também antes era previa essa lei 3.666, que para você conseguir uma promoção, às vezes, de 5% do salário, tem que ingressar com a ação judicial. Procurar o advogado, pagar o advogado para isso. Então, assim, existe, infelizmente, problema do funcionalismo, sempre vai existir. Em todo estado vai existir. Mas, infelizmente, os que ganham pouco, os que trabalham demais, tá? Porque deputado estadual aumentou 30% ali do salário, pelo amor de Deus. Isso aí é uma aberração para a cara dos servidores que dão ensino para as crianças, né, para os jovens, adolescentes e jovens, enfim. Isso não pode acontecer. É óbvio que o governo do estado, e assim, a gente vê um histórico muito, se pegar assim os anos anteriores, também, os professores sempre são deixados de lado. E isso não pode acontecer. Okay, Qual é a cultura que nós vamos montar cada vez mais e trazer para a nossa geração aí, as próximas gerações? Os professores são deixados de lado. E não dá para deixar isso acontecer. Vamos lá, doutora Monique. A greve, ela entra em cena, né, para resolver uma questão de paralisação do trabalho. A greve só é legítima se ela for passiva, ela interrompeu um trabalho de forma temporária e quando ela não paralisa totalmente um serviço que é considerado essencial. No caso dos professores, eu acho que é muito triste a gente lidar com isso todos os anos, porque a educação ela tem que ser uma prioridade do governo. Né? Então, quando a gente vê que o professor, para ele ter um reajuste adequado, para ele fazer valer o seu direito ali de funcionário, isso a gente está falando numa esfera pública. A gente não está falando de uma greve privada, a gente não está falando de funcionários de banco que estão paralisando, a gente está falando de professores universitários. Então, isso é essencial que o governo olhe para isso, veja a necessidade desses professores e que invista em educação. A educação precisa ser a prioridade dessa nação. Só a educação pode mudar a nossa realidade.